Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, o Bora Correr Galera Podcast. Eu vou pedir para você deixar o like, porque hoje, pra galera que gosta de longas distâncias, é um prato cheio. Por quê, Bruno? Porque eu estou com Cracrá. Vocês já devem ter ouvido falar desse cara, obviamente, mas vocês vão ouvir falar mais ainda, porque ele tá aqui. Mas antes, vamos passar a bola para Álvaro. Tudo bem, Álvaro? Tudo bom, Bruninho? Tudo bom? Tudo Cracrá. Eduardo Neves. Quem é Eduardo? Ninguém conhece. Cracrá. O homem das longas distâncias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu aprendi. Tá vendo? Aprendeu até que enfim, né? Certo, Cacá, é um prazer estar aqui contigo. Prazer E é todo vamos meu. conversar sobre Loucuras. longas distâncias. Vamos conversar muito sobre longas distâncias, Às né? vezes longos quilômetros sem sair do lugar. Isso. Então, pessoal, já que Álvaro deu esse spoiler aí, o tema vai ser o seguinte, ó. Ele fez 80 quilômetros na esteira. É verdade. Quem escuta um negócio desse assim, rapaz, esse cabo é doido. Mas isso não foi nem perto das loucuras que Cracrá faz. Essa é a mais recente. Essa é a mais recente. Essa é mais... Cracrá, antes da gente entrar, é um prazer ter você aqui com a gente. Queria dizer que você é inspiração pra gente. Obrigado. Para muitos corredores, não só de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil. Para muita gente que gosta de fazer a mãe das ultras maratonas, a Corrides, né? Porque você é um cara que já fez pouquíssimas vezes, para dizer o contrário, né? Primeiro, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco desses quilômetros corridos aí nos últimos anos e poder contar um pouco da história que, como você falou, muita gente gosta, é divertida, porque como vocês dois também, eu amo correr e quando você corre por amor, tudo fica mais fácil. Verdade, cara. Gostei da frase. Quando você corre por amor, tudo fica mais fácil. Rapaz, isso Inventei dá um na corte hora. muito bacana, né? Foi boa. Um corte muito bom. Mas é verdade, eu falei de coração. Antes da gente começar, vamos lá. Quem é Cracrá? Quem é Eduardo Neves? Eu acho que o caminho é ao contrário. Quem é Eduardo Neves? Para depois chegar em Eduardo Cracrá. Neves, no mundo da corrida, ninguém conhece. Isso. Eu tô dessas corridas, nessa regularidade de corrida há 11 anos. Há 11 anos atrás eu comecei a correr, gostava de correr e inspirado nas revistas, nas publicações que tinha, né, de corrida, e você via um evento ou outro. Aí eu decidi que eu queria correr uma maratona. Comecei a correr, gostava, sempre fiz atividade física, nunca fui sedentário. E depois de uma lesão no futebol, rompi ligamento, menisco, fiz cirurgia. Fui um paciente cuidadoso, com 6 meses voltei a jogar bola, mas o ambiente do futebol eu fui ficando desgostoso. Era briga, reclamação, e eu gostava de me divertir. E aí comecei a voltar ao sonho de fazer uma maratona. Comecei com um, com outro, nada, e terminei por intermédio do nosso amigo Dr. Paulo Sobral, que me convidou para correr junto com ele lá na Coja. E um dia o velho sniper da Coja fez: vamos correr com a gente? Já corresse com a corrida, eu corro aqui na Jaqueira e tal. Aí me convidou e eu caí na besteira de aceitar. Eu costumo dizer, Cracrá, que quem entra na Coja com 2 meses faz uma maratona e com 3 meses faz uma ultra. Porque comigo foi assim. Isso, é quase isso. Comigo foi assim. É quase isso. E quem te acompanha, eu vou até pedir para Luke colocar aí mais uma vez o teu arroba, porque o Vamos Embora _ Isso, né? do Instagram. Para deixar aí o teu Insta pro pessoal conhecer melhor e conhecer essa sua paixão por longas distâncias, especificamente ultramaratona. É verdade. Né? Assim, a minha distância preferida é maratona. A tua, Álvaro, é maratona também? Maratona também. Maratona. Só que a tua é ultra. Eu amo fazer ultra, mas o meu amor ainda é um pouco maior por maratona. Como foi que surgiu o amor pela ultramaratona? Foi engraçado como surgiu, né? Eu antes de fazer minha primeira maratona, eu fiz 3 ultramaratonas.
Tenho 3 ultramaratonas. Assim, antes da minha primeira maratona oficial, eu tinha feito uma prova de 80 e outra de 82 e outra prova de 60. Aí fui correr aquela conversa do Chile, né? A maratona de Santiago, que foi minha primeira maratona. Até hoje, minha melhor marca, né? Eu também não sou aficionado por velocidade. Meu negócio é curtir o momento. Então, quando eu entro numa outra maratona, eu saio correndo. Se tiver um momento de estar sozinho, vou pensando e vou correndo, vou curtindo, apreciando a paisagem, sem me preocupar com o tempo. Obviamente, tem vezes que você está mais a fim de dar uma corridinha mais forte, outras nem tanto. Outra, o clima não ajuda muito, o calor e tudo mais. Mas eu acho que surgiu daí, desse primeiro momento. Na preparação para ir para uma maratona, aquelas distâncias foram sendo puxadas e terminou eu correndo mais do que me encontrando nas longas distâncias. E a partir desse momento, o corpo foi se acostumando. Certa vez eu conversando com um professor amigo nosso, professor Dema, que era professor da UPE, eu não sei se ele ainda continuou ou se ele se aposentou. Eu falo com ele, mas realmente eu nunca perguntei se ele já tinha se aposentado de lá. E ele disse, não, pode ser que a sua fisiologia já, o corredor de longas distâncias já estivesse ali. E apenas eu coloquei em atividade. Mas realmente eu sinto um prazer em estar ali correndo, curtindo e me desafiando. Ô, Cracrá, hoje são quantas maratonas / ultras? Eu acho que não chega a 10, eu acho que tem 14 no máximo. Meu negócio, para você ter uma ideia, como eu amo a corrida, eu não me preocupo em fazer provas. Marcados no relógio, no Garmin, que eu, coincidentemente, desde o início, eu utilizo um aplicativo que marcou essas corridas desde 2012, eu tenho são 85 corridas acima de 40 quilômetros. Então, em ultras, 100 quilômetros foram 3 vezes, 90 quilômetros foram 6, 80, a mais recente, essa da história que a gente vai contar, e por aí vai. Então a gente sai para brincar, vamos correr, vamos ali, vamos fazer 50, vamos fazer 60, sempre com diversão, nada com soberba, não. É porque a gente gosta. Vê só, Cracrá, vê só. Vamos colocar 85 vezes que ele correu, o Cracrá, só pra gente ter uma... mais de que 42 quilômetros. Pronto, era isso que... Isso. Uhum. Pronto, vê só. Quando eu tava conversando com minha família dizendo o seguinte, que eu disse, não, no Rio de Janeiro eu vou fazer o desafio, né? E estava convencendo minha esposa e meus filhos a fazer os 5 quilômetros que vai ter na quinta-feira. Acabei que eu não fiz a inscrição e tá muito difícil de fazer a inscrição, eu não sei. E aí agora eu vou pegar esse corte desse rapaz aqui, tá certo? Porque eu fico dizendo, ontem não faz o menor sentido, né? Eu correr 5 num dia, numa quinta, 21 no sábado e 42 no domingo. Naturalmente, para várias pessoas talvez não façam sentido. Mas engraçado que ele falou, eu me lembro dessa história, que ele primeiro fez a ultra para depois fazer uma maratona. E eu dizia à minha esposa, que também corre, tá vendo aquele rapaz ali? Ele fez a correr. E disse, mas ele já fez maratona, ou sei lá, a prova que foi? Eu dizia, não, eu digo, mas ele faz quantos anos que corre? Porque você começou a fazer essas coisas no início logo da corrida. Isso, não foi depois exatamente. Eu até hoje não tenho uma ultramaratona e vou fazer um dia, eu vou fazer. Mas engraçado é que ele subverteu todas as regras. Ele já começou em longa distância. E aí a gente só pensa que é genética. E fora a genética, tem o desejo e a vontade de fazer. Você pode ter uma genética boa e não gostar de fazer. Então, quando você fala assim, eu amo corrida, tá certo? Eu costumo dizer que pode ter alguém que goste de correr igual a mim. Mais do que eu, ninguém. Mas assim, quando eu digo isso, até brinco de Lula, né? Quando eu me lembro que Lula correu na pandemia 10 quilômetros, todo dia de carro, aquele rapaz gosta mais de corrida do que eu. Tá certo? Mas eu digo assim, então é uma paixão realmente avassaladora, né? Porque a gente entra... Esse cidadão foi um também que começou Verdade. Então a corrida tem essas coisas, né? De você se encontra e depois aí aparece o cidadão e diz, não, eu vou correr 55 quilômetros na esteira um dia desse. Foi. Começou a esteira, na verdade, Álvaro, bem lembrado. Né? Começou a primeira esteira com 55, né? Foi. Eu dizia assim pra Jeffrey, que estava conversando aqui, Jeffrey já fez uma maratona na esteira. Eu dizia, ele é louco.
Foi, se não me falha a memória, foi um mês depois que eu fiz os 55. Não, ele já treinou e sozinho, ele entra na academia sozinho e faz. E aí depois, aí eu digo, não, aí eu disse, eu conheço um cara que fez 55 na esteira. Aí aparece esse cidadão depois, dizendo, eu vou fazer 80. Aí eu digo, oxente, tá agendado aqui, eu vou lá ver esse negócio. Eu vou lá ver, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá, entendeu? Cracra, primeiro fala dos 55 na esteira e depois fala dos 80. Começou, né, com a ideia de fazer sempre quando o cara vai fazer uma data inteira, uma data redonda, né, no caso 50, 55, aí esse ano foi meu aniversário de 55 anos, poxa, não dá para correr na rua, porque eu não sabia se ia estar trabalhando ou não, porque tinha questão de negociar uma folga dentro do projeto e tal, e para você ficar na rua, ia ficar de sobreaviso, 55 eu ia pegar pelo menos a manhã toda correndo, e tinha que definir percurso, contar com um clima favorável para não ser tão desgastante. E fiquei nessa expectativa, né? No ano passado, eu também não corri a idade, corri a data, né? 23, que é véspera de São João. E aí, eu disse, rapaz, por que não correr na esteira? Vou tentar. O máximo que eu tinha feito na esteira tinha sido 10 quilômetros. Mas cabeça, eu não sei se cabeça boa ou pouco juízo, me veio a ideia. E aí, conversando em casa, aí até minha mulher achou engraçado. Disse, não, é bom lá na esteira que eu sei que você está correndo, eu sei onde você está. Porque quando eu saio para correr na rua, a gente está passivo de um acidente, de vários fatores. Já levei queda, já cheguei em casa todo arrebentado por conta de calçada, de buraco e tudo mais. E aí veio a ideia de fazer os 55 quilômetros. Ia ser a primeira vez, ia ser uma experiência inovadora. E decidi arriscar. Aí comecei lá, fui lá para a academia. Tinha um problema que a esteira da academia ela estava programada para parar a cada 40 minutos e não tinha como desprogramar. Estava de fábrica, alguma coisa desse sentido. E aí, a cada 40 minutos, quando ele desligava, eu ligava de novo. E aí foi quando terminou com volta de 6 horas e poucos minutos, eu completei os 55. No ar-condicionado é legal, mas você transpira pra caramba também. E o tempo todinho, a constância da esteira, né? Tem a vantagem e desvantagem. Para mim, eu acho vantagem. Porque como você está naquele ritmo constante, você não tem como amolecer, ou no máximo você puxava mais um pouco. Você controlava, aumentava um pouquinho, diminuía um pouco. E a gente fez uma única parada, que foi para cantar os parabéns. Luísa, ela estava lá, trouxe um bolo lá, a gente cantou os parabéns e foi muito legal. E aí depois voltei para continuar. O bom é que sempre tinha um amigo correndo ao lado, incentivando, conversando. E aí a conversa flui, eu gosto de correr conversando. E quando viu, tinha passado 6 horas e tinha completado. Então os 55 foi por conta do seu dos meus aniversário. 55 anos, exato. E foi em que mês? Junho, 23 de junho. E detalhe, isso foi de manhã, de noite estava dançando forró, comemorando meu aniversário com a minha mulher. Tem um vídeo, tá lá no Instagram, vamos embora. Eu vi. Underline, e ainda estava lá no forrozinho. E os 80 foi por conta do aniversário da minha mãe, que vai ser ainda em fevereiro. Porém, como a distância era maior, o tempo também era maior, e eu disse, tem que arrumar um jeito. Eu ia entrar de férias da empresa, programei para no último dia de férias fazer o desafio. E aí, fui chamado de doido, que é isso? Nada, não faz sentido não. Não tem pra quê. Minha mãe disse, meu filho, faça menos, eu me contento com uma homenagem menor. Aí tu dissesse assim, ela só se a senhora diminuir a idade. Né? Mas na verdade eu só contei para ela no último momento, que eu sabia que ia ser, ela não ia gostar, ia ficar preocupada. Mas foi legal, botei na cabeça, preparei todo o equipamento de isotônico, Coca-Cola, a Heineken. A Heineken estava lá escondidinha. Eu gosto. É uma marca registrada. Já virou uma marca registrada. A CRA Hidratação. CRA Hidratação. CRA Hidratação, ela é mundialmente famosa graças ao grupo que a gente tem no WhatsApp da Conrad. E engraçado, todo final de semana, não falha um. Todo final de semana recebo no sábado, na sexta ou no domingo uma foto, alguém brindando. A CRA Hidratação, a CRA Hidratação.
O Cracra, e como surgiu o amor pela Conrad? Rapaz, foi engraçado que quando eu comecei na corrida, eu nem sabia o que era Conrad. Não sabia que existia essa prova e por aí vai. E como algumas pessoas da Corja já tinham ido e falaram, a prova, mas até então não sabia exatamente a dimensão que era. Aí conheci Marinês, ela me passou o contato de Nata Amaral, que é o embaixador Sim, Brasil. E trocamos não sei se foram uns e-mails, a gente conversou e ele me incentivou tal, poxa, eu gostei. Aí comecei a pesquisar, não tinha muita informação até então, tinha um blog que era bem conhecido de um amigo nosso, Ricardo Almeida, que hoje ele mora em Portugal, mas fez várias vezes a Conrad, fez o desafio no Guaja, que era de bike cruzar a África do Sul e chegar na Conrad para disputar ela no dia seguinte. Nato fez, o Ricardo fez, tem O Cracra, só um André minuto. fez. Lógico que no meio nosso de corredores, muita gente sabe o que é a Conrad. Certo. Isso, Certo? boa. Mas é interessante o seguinte, como tem muita gente nova Uhum. chegando, tá certo? Eu queria que tu só explicasse rapidamente o que é a Conrad, onde é Isso. e as diferenças de percurso de acordo com o ano. Para a Isso. gente ter noção do que é correr a A rainha das A outras rainha das ultramaratonas. Pois bem. A Conrads, ela foi criada originalmente em 1921 por um ex-combatente que queria homenagear os colegas mortos na guerra e fez esse desafio de correr essa distância de 90 quilômetros entre duas cidades, uma no interior, que é Pietermaritzburg, e Durban, que é a cidade portuária, e essa distância entre essas duas cidades são de 90 quilômetros. Há uma altimetria grande, a do interior, Maritzburg, fica a 900 metros acima do nível do mar, e Durban, na portuária, né, é a chegada ou a largada, porque ela tem dois percursos. Um ano você vai do interior para o litoral, que é descendo, só que quando a gente fala descendo, as pessoas acham que não tem o ganho, né? a gente tem um ganho altimétrico de 1.100 metros quando desce. Olha aí. Então é tão sinuosa que você tem uma diferença altimétrica de 1.100 quando está descendo. Você sobe 1.100 quando está descendo e desce 1.600, 1.600. Essa é a diferença. Olha isso. Eu tenho isso num dos... E você fez quantas vezes? Eu completei 3 vezes. Eu fui 6 vezes. Seria na minha 4ª vez, eu estava empolgado. Foi o ano que eu estava mais treinado. Aí tive um overtraining. Eita, pau. Eu acordei com calafrios no dia da prova. E aí fui, aí no quilômetro 60 eu decidi que era melhor parar. Aí não fui, voltei no ano seguinte, beleza, tive um problema intestinal. Pois mas uma prova dessa, a gente tá passível. Tá passível a tudo, né? Exato. Passível de tudo, né? E aí, também, mais ou menos no quilômetro 60, eu decidi parar, porque também não estava aguentando. E na 6ª vez, eu parei no quilômetro 81, faltavam 9 quilômetros. E Caramba. é engraçado que essa prova ela tem um prazo determinado, não é isso? Temos 6 pontos de corte. O 6º é a chegada. Mas ao longo da prova você tem pontos de corte que, se você não atingir aquele ponto naquele determinado tempo, ele sabe que você não completa. Mesmo que você tenha uma super recuperação, faça um tempo negativo de recuperação, mas ele já corta e você não pode prosseguir. E todas as vezes eu parei antes do ponto de corte. Foi, né? Foi. Engraçado é que quando a gente olha para as corridas, as pessoas falam, não, bora ver a medalha, né? Às vezes as pessoas atribuem as grandes corridas, as grandes medalhas grandes. Quando né? você vai ver a medalha da Conrad, medalha da Conrad É um pouco maior do que a moeda de R$1, né? eu acho que é quase o mesmo tamanho. Então isso é só para exemplificar que o que importa não é o tamanho da medalha, não é, né? E sim Perfeito. o que a corrida representa. Uhum. Então a primeira vez que eu ouvi falar em Conrads foi com Marinês, que Marinês é uma pessoa que a gente precisa trazer aqui, Isso. que ela completou esse fim de semana agora a maratona de número 83. Então é desse tipo. É desse naipe É aí. dessa genética aqui. E Entendeu? pelo menos uns 15 passaportes, né? De tanto carinho que tem. Entendeu? Então, assim, quando eu digo na minha casa que um dia eu faço a Conrads, primeiro eu tenho que explicar o que é. Quando eu começo a explicar, todo mundo fala, não, ninguém quer saber disso, não. Você não vai fazer. Eu digo, um dia eu faço. Né? Então, assim, realmente a rainha é o desejo
E aí, quando a primeira vez, que eu acho que não sei se foi Lula, se foi Marinês, que me mostrou a medalha, eu disse, mas rapaz, quer dizer que você vai correr 90 quando para ganhar essa medalhinha? Uma moedinha de R$1. Essa moedinha de R$1, mas é o que ela representa. Exato. Né? Representa. Isso. A inscrição para o ano que vem termina agora segunda-feira, já tem mais de 25 mil inscritos. Pois é, e aí eu imaginava, só um momento, quando as pessoas iam correr, eu imaginava que tinha assim, deve ter uns 150 loucos, 200 pessoas que fazem isso. Aí eu vi a largada, que é um espetáculo. É um espetáculo. É um largada. espetáculo. Você tem Xoxolosa. 22 mil pessoas. Quer dizer que tem 22 mil pessoas que são capazes de fazer isso. E tem uma observação que lá não tem o tempo bruto, né? Não. É só o tempo líquido, né? Deu a largada, pode ligar o cronômetro. Se você estiver lá atrás, vai contar Do mesmo jeito. Não é na hora que você passa no pórtico, como é na maioria das maratonas, na maioria das provas em geral, que você corre com o chip cronometrando. Você tem um chip que controla, tem os pontos de marcação ao longo da prova. Não dá nem para cortar caminho, porque é tudo uma reta, praticamente uma reta só. E como a gente está falando em longas distâncias, o que é mais difícil para Cracra? Antes de Cracra falar, só um minuto, porque chegou uma delícia. Eu sei que correu uma delícia, mas isso aqui também é uma delícia. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Casa do Pará, tá conseguindo ver aí direitinho? Casa do Pará chegou aqui pra gente açaí. Essa aí foi. Meio a meio também, que é meio cupuaçu e meio açaí. Só lembrando, pessoal, que aqui não tem xarope, tá? É o açaí de verdade, o açaí do Pará. Então, esse xarope que vocês veem por aí, aqui não tem. Pena que não dá pra gente ficar fazendo podcast e comendo, senão vai ficar com os dentes tudo roxo, né? Tudo roxo. Até porque é um amor roxo que eu tenho pela Casa do Pará, tá? E você precisa dizer em quantas unidades tem e Isso. aonde está espalhado. Pronto, por falar em amor roxo, né? Vamos espalhar amor roxo por aí. É o seguinte, ó. Boa Viagem, Piedade, Pina, Casa Forte, Espinheiro, Caxangá, João Pessoa, São Paulo, Porto de Galinha. Eu vou ficar até amanhã de manhã falando onde tem Casa do Pará. Ou seja, onde você quiser tem Casa do Pará e você faz o seu pedido pelo iFood, tá? Muito obrigado, Casa do Pará, mais uma vez. Estamos juntos. Não entendi, ó. Não, você e o nosso amigo ali que vai. Ah, sim. Ó, a gente tá aqui gravando e Luke tá ali doido pra comer o açaí dele. Luke, pega aqui, Luke. Tome. Pega aqui, enquanto a gente trabalha aqui, você vai... Espera aí que tem... A banana. Ó, tem aqui, deixa eu pegar aqui, tem banana, tem granola. Ó, só um lembrete aí pra vocês, ó. A granola é tia Sônia, tá? Desculpa aí. Pega, Luke. Aqui também tem banana. E deixa eu só baixar um pouquinho aqui, que tem aqui pra você, Luke. Tem colher também. Então, amigo, pode dar-lhe. Voltando, eu interrompi. Desculpa, continue com sua... Certo, a minha pergunta para Cacá é o seguinte: falando em longa distância, para mim qualquer coisa depois de maratona é difícil. Correr uma maratona não é fácil. E não é todo mundo que... Há quem diga que 2% da população é quem corre uma maratona e tal. Mas em se tratando de equilíbrio, qual é o mais difícil? É você correr 80 quilômetros numa esteira ou 80 quilômetros na rua ou numa prova? O que é que você acha? Qual é o seu preparo emocional, psicológico para enfrentar? Porque no dia que ele fez os 80, Bruno, eu fui lá e fiz 10 com ele. 10 quilômetros com ele. Na verdade, eu fiz 11 porque eu acabei errando. E até brinquei disso, eu faria mais um pouquinho. Tá certo? Mas aí eu não ia conseguir fazer, né, tal. Mas aí eu ainda fiz, tal. Então, eu fico imaginando que correr 80, na minha cabeça, 80 quilômetros na rua é mais fácil do que correr 80 quilômetros na esteira. Então, para quem já fez isso, que eu acho que eu não conheço ninguém que tenha feito 80 quilômetros na esteira. Eu não conheço. Pode ter tido por aí. O que é que tu acha e de que forma você encara assim? Qual seria o mais difícil? É difícil que você pode, em aspectos físicos, psicológicos, de tudo. O que é que tu acha? Tem dois fatores, como você falou, o físico e o mental, que vão influenciar bastante no momento da execução da corrida. O aspecto físico, na rua, você tem o fator climático. Você pega aqui a gente no Recife tem tido dias de calores insuportáveis. Insuportáveis. Então, uma corrida dessa de 80 km teria que ser feita pelo menos ali na época de maio e junho,
que a gente tem uma temperatura mais amena. Para ir para a rua com essa nossa temperatura hoje em dia, a distância não dá para ser. A gente tem evitado fazer treinos mais longos que eu digo, dentro do que a gente faz, que eu estou acostumado com alguns outros loucos que correm comigo, que seria um treininho de 50, um treininho de 60. Mas eu estou falando treininho, não é sendo pejorativo não, tá, pessoal? É porque a gente gosta mesmo dessas aventuras. E quando eu falo um treino de 50 e 60, a gente para em determinado momento, toma uma cerveja, a gente toma uma água de coco, a gente ri, a gente brinca, a gente conversa muito, e isso é o diferencial. Eu acho que o diferencial de você estar correndo na rua para o correr na esteira, fator climático, o fator da atenção que você tem que estar com relação a carros e buracos e tudo mais, isso gera uma tensão maior do que você estar ali fixo num ponto. O correr na esteira requer um preparo mental ou uma tranquilidade mental maior, porque você está ali repetindo aquele mesmo... E você não muda nada, você está olhando para o mesmo canto. Apesar de eu ter onde eu estava, tinha uma televisão, eu assisti, no dia foi o treino da Fórmula 1, Fórmula 2, que foi Red Bull, as provas da Red Bull. Foi, exatamente. Loucura. Foi justamente o primeiro treino livre, o primeiro e segundo treino livre da última prova do campeonato de Fórmula 1. Eu assisti, era cedinho, deu para assistir os dois. Mas depois eu tive a vantagem de estar sempre acompanhado. Ou um amigo correndo, como foi o caso de Álvaro e tantos outros que correram lá comigo, ou outros amigos que ficavam ao lado conversando, puxando assunto, contando uma piada, brincando, conversando dos mais diversos assuntos. Então esse fator fez com que o tempo passasse mais rápido, entre aspas. Foi mais tranquilo para mim em termos de concentração, pelo fato de estar conversando o tempo todo. Estava me divertindo, trocando experiência com os colegas. Cracra, você estava falando aqui, eu estava procurando um post que eu fiz que deixou aqui, ó. Cadê? Tem um ultramaratonista que ultimamente tem dado bastante o que falar, que é o Sorokin. Não sei se você já ouviu falar dele. Não tô lendo. Ele tem o recorde mundial nos 100 quilômetros. É o russo? Isso. Ah, sim. Ele tem o recorde mundial dos 100 quilômetros, que ele fez em 6 horas e 5 e 35 segundos, com pace de 3 horas e 39. Achando pouco esse feito, ele fez... Deixa eu só abrir aqui. Não, aí é do outro aqui, mundo. Ó, 305 quilômetros em 23 horas e 58 minutos. Com pace de 4 horas e 43. 4 minutos e... 4 minutos e 43 quilômetros. A gente não tem ideia nem noção do quanto isso é um feito que você fez gigante. Como o Álvaro falou, eu não conheço ninguém que tenha feito 80 quilômetros na esteira. Independente de ser na esteira, né, Álvaro? Ou na rua, o que for. Não é, eu sou ultra, não é fácil fazer ultra. Né? E uma coisa que você falou assim, mas tinha o jogo, tinha televisão, tinha Fórmula 1, tinha não sei o quê. Mas é aquela mesma coisa sempre, né? Exato. E você olha pro lado, você tá no mesmo lugar, pô. E o perigo de você na esteira olhar pro lado é se Isso. desequilibrar, pisar na lateral e cair. Na rua é mais fácil porque a paisagem muda, porém, por outro lado, é perigoso. Você tá correndo na rua uma distância tão grande dessa. E como você disse, tinha um apoio, tava tudo ali guardadinho. Na rua não, na rua é diferente. A não ser que você combine com alguém, faça a sua hidratação, porra, beleza. Essa parte você acha que foi a mais difícil, tipo a ambientação, porque não muda. Isso. Tu acha que foi a parte mais difícil? É a parte mais complicada. Sempre que eu comentava sobre o assunto de correr na esteira, mesmo a distância menor, quando foi no aniversário, depois eu ainda fiz... Quando você correu apenas 55 km, não foi? Realmente. Mas muito fácil. Eu cheguei, depois disso, eu ainda fiz um treino de 30 km lá na esteira. E essa sem água, sem nada, foi direto, de 0 a 30 no seco. Louco. E esse realmente é o ponto mais complicado, porque você se concentrar ao ponto de não interferir e um relógio na sua frente mostrando segundo a segundo, porque no local onde eu estava, eu avistava um relógio digital e eu via segundo a segundo
o tempo passando. Ou seja, e não passando. Correr na esteira para mim é sempre muito complicado. Então, das vezes que eu que eu vou correr na esteira, eu pego uma toalha e coloco para não ver. Isso. Eu fico não. Mais engraçado, que uma característica de Cracrá é que tanto na esteira quanto você quando vê ele na rua, ele tem uma característica, cara, que é sua, que isso me ocorreu agora, que se chama bom humor. Sim, sim. Sempre. É uma figuraça. Sempre. Tá rindo o tempo todo. Sempre Cracrá tá rindo e tá rodeado de pessoas, tá certo? Faltou esteira, eram 8 esteiras na academia, ficava gente esperando. Eu disse, eu vou correr 10. Chegou, tu vai correr 10? Tu não vai embora, não. Deixa eu correr meus 10 aqui, rapaz. Porque eram as pessoas que querem revezar para correr com ele. Então, essa mesma cara dá certo aqui, esse mesmo jeito, é assim quando você. Amanhã de manhã, quando você encontra com ele às 5 da manhã. Então, eu acho que, para mim, como corrida, para mim é uma coisa muito, muito gostosa de fazer. E eu não sou realmente muito focado em tempo, em tal. Então, eu vejo corrida dessa forma. É você se sentir bem. Então, quando você olha para Cracrá, não tem uma única vez, uma única terça ou quinta-feira que a gente encontre ele, que ele não esteja sempre de bom humor, rodeado dos seus amigos, e as pessoas dá vontade de correr com ele. Eu não vou porque eu não aguento. Que é a brincadeira de ladeira dele, que tem a super ladeira. Nas quinta-feira. É uma ladeira assim. Então, eu acho que se todo corredor, tá certo? Na minha concepção, né? No meu jeito de ver corrida, encarasse a corrida como ele encara, tá certo? Com alegria, com felicidade, com um sorriso no rosto, que eu disse, poxa, é bom correr do lado desse cara. Mas eu descobri porque ele corre assim. Depois que o mundo descobriu a tática de Kipchoge, que na hora do sofrimento, que o sofrimento aperta, ele começa a rir, acabou, meu amigo. Cracrá faz as ultras por causa disso, Álvaro. Não é por nada, não. Mas sem resenha, Kipchoge fala isso, né? Que quando ele começa a sentir dor, é quando ele ri mais ainda, porque manda uma mensagem. Isso, exatamente. Eu não sabia então, disso, mas agora pode ver. Pode ser isso. Depois eu observo os vídeos dele, ele sempre tá rindo, né? Então, mas isso é uma cara, óbvio que eu fiz essa brincadeira, mas isso é uma característica muito peculiar de Cracrá, de correr o tempo todo rindo. Isso é fato. E outra coisa, mas agora a gente descobriu, nem ele sabia que ele tava fazendo bem pra ele mesmo verdade. nas outras maratonas, tá vendo? não, eu digo assim, é uma característica que você é muito marcante isso, porque você observa que, poxa, aquele camarada tá ali, tá fazendo o que ele gosta e ele tá feliz. Lógico que a gente passa por problemas, tem... Normal. Tá certo, mas assim, aí eu cheguei na esteira, né, pra correr com ele lá no dia do... Tá lá ele lá, na tranquilidade, acompanhado pelos amigos, pela sua esposa, seu filho passou por lá. Era uma festa. Era um evento. Não parecia que ele estava com esse enorme desafio pela frente. Ou seja, ele estava realmente muito feliz fazendo. E correr para mim é isso. É você, né? Como a gente já falou aqui, é você se sentir bem, é você acompanhar, é você compartilhar os momentos. E esse camarada é craque nisso, porque além disso, o cara ainda faz 80 quilômetros. Ainda corre. Imagina esse camarada na Conrads subindo e descendo ladeira com o povo dando batata doce, né? Dando batata doce. Deve ser uma grande festa. Então, eu acho que eu vou me programar, Bruninho, para a gente fazer a Conrads no ano que ele for. Olha aí. 2027 vai ser a 100ª edição da Conrads. Seria 2025, mas por conta da pandemia. Perdeu mais 2 anos. Que durante o período da Segunda Guerra Mundial, foram 4 anos que não teve a Conrads. 2021 se comemorou o centenário da Conrads em termos de idade da primeira edição, e agora em 2027 vai ocorrer a 100ª edição. A expectativa são 34 mil pessoas, para que ela seja alusiva aos 34 corredores que fizeram a primeira prova. E a expectativa é que as inscrições acabem no primeiro ou no segundo dia no máximo. De tão esperado que dá certo essa 34 mil pessoas, né? 34 mil pessoas. Então pronto, eu acho que quando tiver faltando um só, tu me avisa pra você. Ou não. Agora a gente vai falar o seguinte, pessoal. A gente vai falar do Corre 10, que é o maior site de inscrição, né, do Norte e Nordeste. Então, se você quer fazer o seu evento, seja de corrida ou não, entra lá no corre10.com.br ou @corre10 e conhece o site, conhece como funciona o sistema e tal. É muito bacana e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque tem um banco de atletas aí com mais de 60 mil atletas. Não é para qualquer site, né?
Então acessa lá corre10.com.br ou @corre10 e cadastra o seu evento, tá? Cracrá, eu quando fiz a minha primeira outra foi os 100 do frio. E a primeira perna dava 51.300. Quando chegou no 49,5, que eu olhava pra frente, eu não via nada. Eu xinguei tanto o Lula e Russinho. Tu não tem noção, não. E eu lembro que quando eu fiz 50, eu olhava no relógio e digo, meu amigo, eu não tô errado não, porque é aqui, pô, é na BR, não tem como eu errar não. O pessoal vindo de bicicleta, e eu disse assim, vocês viram um negócio de corrida? Rapaz, tá longe, vice. Eu digo, vê, eu corri 50 quilômetros e tava reclamando porque eu tenho que correr mais um. Olha como é engraçado, né? Quando deu 51.300 foi a transição. E o outro menino fez menos. Ficou arretado porque não fez 50. Então vou até dar uma dica. Você que quer fazer 50, faça a primeira perna no 100 do frio. Ou então, quando chegar lá, Fica corra mais um rodeando lá. Eu ia contar isso, que na minha segunda, quando eu fiz o back-to-back dos 100 km, né? Back-to-back é você, isso, a ideia dos 100 km do frio, Lula se inspirou na Conrads, que eram percursos invertidos, e também quem fizesse 2 vezes seguidas ganhava uma terceira medalha, um terceiro troféu, equivalente a você ter feito os 2 percursos de forma seguida. E em 2014 eu fiz o back-to-back, e quando eu cheguei lá no hotel, lá em Garanhuns, não tinha batido 100 km no meu relógio. E eu passei do pórtico, fui até bater 100 km. A mesma coisa aconteceu em Campina Grande, quando eu fiz João Pessoa Campina Grande, a mesma coisa. Não eu tenho que bater 100 no relógio. Quem nunca? E olha como é engraçado essa questão, né? Eu corri 50, tava reclamando de 1.300, bicho. Olha como o psicológico influencia, né? Outra também que foi recente até. Eu fiz a Nassau agora. Foi meu RP na maratona. Eu fiz 3:23, 23:04. Quando eu faço a maratona no domingo, eu descanso 3 dias e treino na quinta. Aí Jeffter botou o treino pra terça. Aí eu disse, Jeffter, acho que tu mandou a planilha errada, não foi pra mim e tal, não sei o quê, porque tu botou o treino pra terça, geralmente meu treino é quinta. Ele, não, eu botei pra você. Aí eu disse, não, então tudo bem, mas o pace lá tá errado, porque tu botou moderado e não leve. Aí ele, Bruno, tu fizesse aí 42 km no pace de 4:46. Tu não pode fazer 6, não. Se fosse eu dizer, não. Aí eu, velho, beleza, mas eu tô muito quebrado, eu não vou fazer não. Aí ele, tá, então beleza, faz quinta. Quando chegou na quinta, só me veio isso na cabeça, velho. Tu fizesse uma maratona e tu não faz 6, eu digo, eu vou fazer essa porra, eu vou fazer mais forte até. Eu fiz. Porque eu tô tocando nesse assunto do psicológico. A gente que faz maratona e ultra briga o tempo todo com o psicológico da gente, né? Rapaz, por que tu tá aqui? Bicho, para. Vai-te embora pra casa, vai tomar uma cerveja. Vai ficar com tua... É o tempo todo. Qual foi a prova mais difícil que tu fez em termos de brigar com o psicológico? Foi essa que tu fez, que tu parou no 81? Foi. Foi a sexta Conrads, foi a mais complicada. Deu uma errada na estratégia, forcei muito e depois não consegui acompanhar. Aí estava perto, eu liguei para casa, falei com minha mulher, ela disse, continue, só que eu estava esgotado, não aguentava mais. Mas foi complicado, acho que foi de todas elas foi a pior. E das que eu completei foi a o 100 de João Pessoa Campina Grande. É aquela prova que hoje ela é 60 só, né? Que ela é de Cajá pra Campina Grande, né? Mas ela era de João Pessoa, né? É Cambuim que passa pela Serra. É ele mesmo que passa pela Serra da Borborema. Isso, só da Serra a prova era 100 e agora é? Agora é 60. Isso não interessa pra ele, é por isso que ele não sabe. Exatamente, é por isso que ele não sabe. Eu sei porque foi uma prova que eu quebrei. Literalmente, eu abandonei a prova. No 17 a minha lombar travou. Eu ainda fui até o 34, ainda consegui dobrar. Mas quando eu parei pra botar um gelo, quando eu olhei era serra. E eu não conseguia mais abaixar, assim. Eu disse, porra, bicho, eu desse jeito. Pra subir essa serra, eu não vou, não. A serra é pesada. A serra é pesada. Mas eu vou voltar pra fazer essa prova. E agora é 60 lá. Aí sai
de Cajá, que é um município lá, Sim. num posto, e vai pra Campina Grande. A prova duríssima, agora uma prova desafiadora. Aí essa bexiguenta dessa prova eu vou voltar pra fazer. Porque foi a única prova que eu abandonei, foi essa Eu desgraça. acho que ele vai reeditar os 100 também. Vai? Eu acho que... numa conversa com uns amigos, eles comentaram. E eu acho que um fator que me ajudou bastante na longa distância foi que eu pratiquei yoga durante uns 6 anos. 5 a 6 anos. E aí foi justamente quando eu estava nessa transição terminando, ainda praticava yoga, eu comecei a correr. E eu acho que fez com que se tornasse mais fácil para mim. Porque na yoga a gente trabalha concentração, respiração. Eu usei demais nos meus primeiros 100 quilômetros. Quando eu completei um ano de Acosta, eu estava fazendo 100 quilômetros em 2013. Estava correndo de Garanhuns para Caruaru. Chegou um momento, acho que era quilômetro 70, 80, que o corpo já entrava numa inércia, mas aí a concentração, a respiração que a gente chama na yoga de prana, né? Eu vou me alimentar do prana, né? da energia, e respirava como a yoga tinha me ensinado. Isso fez com que eu prosseguisse. Muito interessante. Quando eu fiz o 100 do frio, eu acho que se tivesse que fazer o solo, eu faria ali, porque tava numa estiga. Tipo, eu lembro que na época deu sub 4 e sub 5. Eu não esperava que fosse aquilo ali. Agora, quando deu sub 4 que eu entreguei a maratona, eu digo, a prova tá entregue. Aí dei uma caminhada, o pessoal do apoio veio e eles ficavam, tu quer o quê? Tu quer o quê? Aí eu tomei água andando, comi andando, pouca coisa, mas comi. E ali foi quando eu disse assim, rapaz, tiver 70 eu faço essa porra, porque é dia, né, velho? Corrida é dia, como eu disse. A de Jeffter, eu tinha feito uma ultra no Caiara, ali dando volta numa pista de 400, porque tava tão bom o dia, mesmo no sol, dia que aqui tava, encaixa. né, tava encaixado. Já tem prova mais fácil, com distância menor, que tu diz, meu irmão, treino de meia pra meia, 17, que tu faz, rapaz, essa porra não acabou hoje não, velho. No dia dos 80, faria fácil os 100. Fácil que eu tô dizendo, não, mais uma vez, não é Sim, sendo... sim, claro, claro, óbvio. Era porque eu estava bem, não fiz os 84 porque quebrava o propósito da homenagem à minha mãe, que eu ia fazer 2 maratonas seguidas, como eu fiz em Uberlândia no ano passado. Larguei, fiz a maratona no sentido contrário. Quando cheguei, larguei com a turma todinha. Foram 84 quilômetros seguidos, 2 maratonas, uma indo e uma voltando. Mas eu Dobrou. Não é isso, né? Eu vou ter que colocar esse vídeo depois para o povo lá de casa ver. Pra acreditar no que tu diz. Mas fazer uma pergunta rapidamente para Cacá. Qual é aquela maratona que você disse, eu quero fazer? Qual é a ultra que você bota na cabeça assim? Diz, porque às vezes você vê, acompanha, né? A ultra de 130 km no deserto, provas dificílimas. Existe uma prova alvo de Cacá, se eu for fazer essa prova? Existe alguma ainda? Não. Prova-alvo, não. Eu gostaria de fazer provas como maratona, uma das Majors, ou Nova York, ou Berlim. Eu tenho uma paixão por Amsterdã, porque a questão da ligação de Pernambuco com a Holanda e tudo mais, aí eu tenho vontade de fazer uma delas. Mas prova de ultra, talvez uma que tem lá na Patagônia, 100 km da Patagônia. Certo. Seria com uma prova, escolha uma prova, uma outra para você fazer no mundo, seria essa. Mas também, se não fizer, também não é aquela que eu sonho, que a gente tem que fazer de todo jeito. Existem provas no Brasil, ultramaratonas, que eu já fiz e que eu recomendo, que são no mundo, né? A Conrads, essa aí hoje eu sou representante para o Norte-Nordeste. Temos 2 embaixadores atualmente no Brasil, Nato, que ano que vem, não, esse ano vai a 19ª, vai fazer o Double Green Number, né? 20 vezes seguidas. 20 vezes completadas. E aí temos a Zilma também, que é outra embaixadora do Brasil. E aí, no Brasil, tem algumas pessoas que, pelo seu envolvimento com a prova, o embaixador diz, foi assunto de Conrads, você procura fulano, procura Beltrano. E Norte-Nordeste sou eu. Ou seja, para ter essa camisa aqui, Não é qualquer um. essa camisa aqui não é qualquer um, não. Eu adotei a África do Sul como minha segunda pátria, que eu gosto. O clima e o envolvimento que a Conrads faz com você fica apaixonado e quer voltar sempre. Não dá porque está muito caro. Sim, a nível Brasil, rapidinho. Desafio Torres Tramandaí, 82 quilômetros lá no Rio Grande do Sul. Tinha uma prova que era belíssima, mas mudaram o percurso
e eu não sei, pelo que eu vi, não é tão bonito como foi no ano que eu fiz, que era a Bertioga Maresias, 75 quilômetros, você saía de Bertioga, chegava em Maresias. Hoje em dia, você vai e vem e não chega até Maresias. Aí não ficou tão atrativo. O nome ficou Ultra BM, né? Isso. Agora, né? E tem Caminhos de Rosa, lá do meu amigo André Zunzum, com Randeiro também, que é no interior de Minas Gerais. Aí tem várias distâncias. Amigo, pra gente finalizar, qual a mensagem que você deixa? Mas se divirta correndo. Se você sair para correr e não tiver a intenção de se divertir, volte para casa, porque não vai ser bom, vai acontecer alguma coisa, você não vai se sentir bem, não vai se machucar, vai pisar em cocô de cachorro, porque para correr tem que ser com leveza, com alegria e faz com que você não se machuque. Eu tenho 11 anos de corrida, mais de 32 mil quilômetros corridos, 0 lesão. Que coisa Zero boa, lesão. cara. Com esse 0 lesão, eu peço que você deixe o like e classifique o nosso podcast nas plataformas de podcast, tá? Então, eu espero que vocês tenham curtido como a gente curtiu. É uma aula e um prazer gigante ter Cracrá aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro, mais uma vez. E beijo e bora correr, galera.